Fala torcida cruzmaltina! Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. A notícia que tomou conta dos bastidores do futebol brasileiro pegou todos de surpresa e caiu como uma verdadeira bomba. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu intervir diretamente no resultado da partida entre Vasco e Flamengo, realizada recentemente no Maracanã. O duelo havia terminado empatado em 1-1, mas um detalhe crucial mudou completamente a história. Bruno Henrique, atacante do Flamengo, não poderia ter entrado em campo. O jogador rubro-negro estava suspenso por envolvimento em um processo de manipulação de apostas esportivas, algo que já vinha sendo discutido nos bastidores, mas que parecia não ter avançado em medidas práticas. Quando a escalação foi confirmada, o Vasco imediatamente iniciou seu processo de contestação. O clube cruzmaltino, liderado por sua diretoria e com o apoio de um departamento jurídico forte, entrou com pedido de anulação da partida. A solicitação gerou debate em todo o país, pois muitos acreditavam que o máximo que poderia acontecer seria a marcação de uma nova data para que Vasco e Flamengo se enfrentassem novamente. Mas o STJD surpreendeu. Em vez de optar pela remarcação, o tribunal determinou que o Vasco fosse declarado vencedor da partida. Dessa forma, o resultado oficial do clássico passou a ser a vitória cruzmaltina, com 3 pontos entregues diretamente na tabela do Campeonato Brasileiro. Essa decisão inédita e histórica gerou polêmica instantânea. Torcedores do Flamengo se revoltaram com a situação, alegando que o clube foi prejudicado por um erro administrativo e que não houve culpa direta dos atletas que estavam em campo. Por outro lado, a torcida vascaína celebrou como se fosse um título, exaltando a postura firme de sua diretoria. A decisão veio acompanhada de uma justificativa clara. Bruno Henrique, envolvido em investigações sobre manipulação de apostas, estava com a suspensão válida e não poderia ter sido relacionado para a partida. Como o Flamengo optou por utilizá-lo mesmo assim, o jogo foi automaticamente considerado irregular. Esse ponto específico mudou toda a interpretação do caso. Em outras ocasiões, quando se discutiu a escalação irregular de atletas, o que se viu foram remarcações ou multas. Desta vez, o tribunal quis dar um recado forte e direto, punindo de forma dura o clube que descumpriu as normas. A reação dentro de São Januário foi de euforia. O Vasco, que luta ponto a ponto para se manter na parte de cima da tabela, recebeu um verdadeiro presente jurídico. Os 3 pontos conquistados fora de campo têm o mesmo peso de qualquer vitória conquistada dentro das 4 linhas. Os torcedores vascaínos já começaram a fazer contas. Com os 3 pontos adicionados, a equipe sobe algumas posições importantes na classificação, voltando a sonhar com vagas em torneios continentais e até mesmo com uma arrancada inesperada para o topo da tabela. Nas redes sociais, a decisão se tornou um dos assuntos mais comentados do Brasil. Hashtags como #JustiçaFeita e #STJD ficaram entre os temas mais discutidos, com torcedores de ambos os lados se enfrentando em debates acalorados. Enquanto os flamenguistas acusam o tribunal de perseguição, os vascaínos tratam a situação como um triunfo moral. Para eles, além dos 3 pontos, ficou comprovado que a diretoria do Vasco está atenta e disposta a defender o clube em todas as frentes, inclusive no campo jurídico. A mídia esportiva também não poupou análises. Programas de TV, rádios e portais dedicaram horas a discutir a decisão e suas consequências para o campeonato. Especialistas divergem sobre os impactos, mas todos concordam que se trata de um caso raríssimo e histórico no futebol nacional. Alguns jornalistas chegaram a destacar que a decisão pode abrir precedentes para outras situações semelhantes. Se em algum momento outro clube escalar um jogador suspenso, é possível que a punição seja a mesma, perda automática dos pontos e vitória decretada ao adversário. Isso coloca ainda mais responsabilidade nos departamentos jurídicos e administrativos dos clubes brasileiros. A lição é clara: qualquer erro desse tipo pode custar caro, não apenas em termos de imagem, mas também na disputa acirrada da tabela. Do lado flamenguista, a revolta é imensa. Dirigentes já sinalizam que irão recorrer da decisão, alegando que houve um mal-entendido sobre a situação de Bruno Henrique.
O Flamengo promete lutar até o fim para tentar reverter a punição, mas a decisão do STJD, por enquanto, é soberana. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Enquanto isso, em São Januário, a comemoração continua. A diretoria divulgou uma nota oficial exaltando a vitória jurídica e reforçando o compromisso de sempre defender os interesses do clube, tanto dentro quanto fora de campo. A torcida organizou festas e até chegou a tratar a decisão como um presente antecipado. Para muitos vascaínos, vencer o Flamengo, mesmo nos tribunais, tem um sabor especial, principalmente pelo histórico de rivalidade entre os dois gigantes do Rio de Janeiro. Os jogadores do Vasco também celebraram. Embora não tenham conquistado a vitória dentro de campo, reconheceram que os 3 pontos são fundamentais para as pretensões da equipe no campeonato. O discurso interno é de que agora cabe ao elenco transformar essa vitória fora de campo em motivação para buscar ainda mais dentro das 4 linhas. Essa é a primeira vez em muitos anos que uma decisão do tribunal muda de forma tão drástica a tabela de um campeonato de pontos corridos. Geralmente, situações assim são resolvidas com multas financeiras ou advertências, mas nunca com a entrega direta dos pontos. Os rivais do Vasco, por sua vez, acompanham tudo de perto. Muitos clubes enxergam a decisão como um sinal de alerta, já que, em campeonatos equilibrados, 3 pontos podem significar muito mais do que se imagina no decorrer da temporada. No ambiente esportivo, a polêmica está longe de acabar. Cada declaração, cada manifestação nas redes sociais, aumenta ainda mais o clima de rivalidade e combustível para o debate. O Campeonato Brasileiro, já emocionante, ganhou um novo ingrediente de pura controvérsia. A CBF, até o momento, não se pronunciou de forma oficial sobre a decisão do STJD, mas a expectativa de que a entidade em breve se manifeste, até para acalmar os ânimos e deixar claro como será a atualização da tabela. No lado jurídico, os próximos capítulos ainda reservam emoções. O Flamengo, inconformado, deve preparar uma apelação, enquanto o Vasco busca se blindar para que a decisão seja confirmada e não haja risco de reversão. Enquanto isso, a torcida vascaína trata o caso como um marco. Para eles, é uma prova de que, mesmo quando todos acreditam que o clube será prejudicado, a justiça pode aparecer para dar uma resposta dura e favorável. A vitória no tribunal também reforça um discurso interno. O Vasco precisa lutar em todas as frentes, seja no campo esportivo, seja no campo político ou jurídico, para retomar seu espaço de protagonista no futebol nacional. No lado rubro-negro, a sensação é de frustração. O time, que brigava ponto a ponto por posições importantes na tabela, agora terá que lidar com uma perda inesperada e que pode custar caro no final do campeonato. Além disso, o nome de Bruno Henrique passa a ficar ainda mais marcado pela polêmica. Envolvido em investigações sobre manipulação de apostas, agora ele carrega também a responsabilidade por uma derrota administrativa que tirou pontos preciosos do Flamengo. O STJD, por sua vez, se posicionou de forma dura e clara. Para o tribunal, regras são regras, e não importa o tamanho do clube envolvido, se houve infração, a punição precisa ser aplicada de forma exemplar. Muitos torcedores rivais, que não são nem vascaínos nem flamenguistas, comemoraram a decisão. Para eles, é um recado importante para todo o futebol brasileiro. Acabou a época de jeitinho ou favorecimento para clubes de maior torcida. A repercussão internacional também começou a aparecer. Portais esportivos de outros países noticiaram a decisão como algo raro, destacando o peso da rivalidade entre Vasco e Flamengo e como um tribunal esportivo pode alterar diretamente o rumo de um campeonato. O clima nos próximos jogos promete ser ainda mais quente. A rivalidade, que já é uma das maiores do mundo, ganhou novos capítulos, e os clássicos seguintes certamente terão esse episódio como pano de fundo. Torcedores já brincam que essa foi a vitória mais saborosa da década, já que não apenas derrotaram o maior rival, mas também expuseram um erro que mancha a imagem do Flamengo. O Campeonato Brasileiro de 2025 entra, assim, para a história com uma das decisões mais polêmicas já tomadas. O Vasco, que vinha sendo criticado por erros dentro de campo, conseguiu se fortalecer com uma vitória conquistada nos bastidores. A polêmica, no entanto, ainda promete render capítulos. A novela está longe de acabar, mas, por enquanto,
Quem sorri é o Vasco. Os 3 pontos já têm destino certo e devem aparecer na tabela ainda nesta semana, trazendo alívio e esperança para os cruzmaltinos. O futebol brasileiro, que já vive de emoções intensas, ganha mais uma trama para esquentar a temporada. E, mais uma vez, Vasco e Flamengo estão no centro da história, com um clássico decidido não apenas no campo, mas também nos tribunais. No fim das contas, o recado está dado: quem não respeitar as regras, paga caro. E desta vez, o preço foi altíssimo para o Flamengo e doce demais para o Vasco, que comemora como se tivesse vencido o jogo mais importante do ano. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!